diminuir a categoria de atos para dizer ato administrativo não é qualquer ato, é apenas aqueles unilaterais e que produzem efeitos jurídicos imediatos. Tudo bem? Os dois estão corretos, obviamente. É só uma questão de ampliar uma categoria maior ou de restringir. O Celso Antônio, que prefere um conceito amplo, vai dizer, o ato administrativo é toda declaração, com aquelas características. Enquanto quem prefere um conceito mais restrito, como a professora Maria Silva de Pietro, ela vai dizer, não, Celso Antônio, não é toda declaração, são apenas as unilaterais e que produzem efeitos imediatos. Esse é o conceito aí importantíssimo e fundamental de ato administrativo. Alguma pergunta, gente? Professor, eu sou Oswaldo, da Faculdade ESB, 7º semestre, e a pergunta que eu faço, baseada na questão do conceito de ato administrativo, onde você até usou de exemplo a questão de que o Estado tem que enunciar para que a casa seja demolida, caso ela esteja... Se a administração tem que enunciar, o que acontece quando a administração fica calada? O que devemos fazer quando a administração se cala? Vejam bem, a questão muito importante, abordada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, diz respeito aos efeitos do silêncio da administração. Quais as consequências jurídicas do silêncio da administração? E mais, o que fazer diante do silêncio da administração? Sobre o silêncio da administração, a primeira ideia, ou melhor, a primeira hipótese que nós temos que vislumbrar é se a lei atribui efeito ao silêncio. Porque em muitas ocasiões, a própria legislação vai atribuir efeito ao silêncio da administração. Imagine uma lei que diga, se a administração não se pronunciar no prazo de 5 dias, entende-se como deferido o pedido. Imagine algumas legislações municipais que tratam sobre reformas e construções, direito de construir. Para você reformar a sua casa, você precisa aprovar um projeto de reforma. A lei municipal pode dizer que se o projeto não for, se a administração não se manifestar acerca do pedido administrativo no prazo de 40 dias, tem-se como deferido o pedido de autorização para a reforma do edifício. Na verdade, uma licença para reformar. Então, a primeira ideia é essa. A lei pode atribuir efeito ao silêncio, e aí nós temos a aplicação da lei. Percebam, não é o silêncio que diz, é a lei que diz. A lei diz, se o silêncio for sim, é sim. Se a lei diz o silêncio é não, o silêncio é indeferimento, se a administração não se manifesta no prazo legal, o silêncio significa não. Mas a maior parte das vezes, nós temos aquela situação na qual o cidadão pede, o cidadão requer, a administração não diz que sim, nem diz o quê? Nem diz que não. Ela não fala nem que pode, nem que não pode. Situação dramática, mas que acontece todos os dias. A pessoa tem uma determinada enfermidade, não tem recursos para adquirir o medicamento, e elas procuram o posto de saúde ou a Secretaria de Estado de Saúde e pede medicamento. Eu tenho, por exemplo, artrite reumatoide e quero esse medicamento aqui, e faz um requerimento administrativo. A administração simplesmente não responde. Ela não diz que sim, ela não diz que não, e a lei não atribui efeito ao silêncio. A administração não diz que sim nem que não, e não há um efeito legal para o silêncio da administração. E aí o que fazer? Nós temos duas medidas. Primeiro, pedir de novo, não é isso? Aviar um recurso administrativo, pedindo que a administração se manifeste. Mas além do recurso administrativo, pode o administrado, pode o cidadão recorrer ao poder judiciário. Pode o cidadão recorrer ao poder judiciário. E aí que vem a grande questão. O juiz, diante do pedido do autor, o juiz fará o quê? Você é o autor e pede ao juiz que, diante do silêncio da administração, atenda o seu pedido. A doutrina vai dizer, na verdade,
também nesse ponto, um pouquinho de paciência, temos duas opiniões, temos dois posicionamentos. Alguns vão dizer, o Poder Judiciário, ao receber o pedido do autor, o Poder Judiciário simplesmente vai emitir uma ordem judicial determinando que a administração se manifeste no prazo legal sob pena de multa diária. O que a administração teria que fazer, segundo essa primeira opinião, era responder, ou melhor, acatar a ordem do juiz. Ponto final. O juiz dá uma ordem para que a administração se manifeste. Percebam, o juiz ele não vai mandar a administração simplesmente fazer. O juiz vai falar, faz isso, administração. O juiz vai dizer, se manifeste no prazo legal, de acordo com a lei. Significa que, para essa primeira opinião, o juiz não pode se substituir ao administrador. O juiz não pode interferir na decisão que cabe ao administrador. Essa é a primeira opinião, inclusive a que predomina na doutrina e nos tribunais. A segunda opinião, muito importante também, do Celso Antônio Bandeira de Mello, professor, por que você fala tanto no Celso Antônio? Porque ele hoje é a principal, ou pelo menos uma das principais referências no assunto. E o Celso Antônio vai dizer, fala assim, depende do ato. Quando o juiz aprecia o pedido do autor, depende do ato. Se for um ato vinculado, o juiz, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, pode suprir a omissão com a decisão judicial. Só que se o ato for discricionário, aí o juiz não pode substituir, e aí ele determina, ele dá uma ordem judicial para que a administração pratique o ato de forma motivada. Espera aí, entendi. Mas o que é ato vinculado? O que é ato discricionário? Ato vinculado é aquele que a lei fixa os requisitos. Fixados os requisitos, a administração se limita a quê? Se limita a praticar o ato. Ponto final. A administração olha, presente, 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 presente. Todos os requisitos que a lei exigiu estão presentes, pratica o ato administrativo. O ato é vinculado. Não há liberdade de escolha. Não há alternativa de escolha. Presentes os requisitos, só há uma alternativa, praticar o ato. Isso é o ato vinculado. O ato discricionário é aquele que a lei dá à administração pública uma margem de liberdade. A lei dá à administração pública uma margem de escolha, para que dentro dessa margem de escolha, a administração possa valorar, possa apreciar, possa definir no caso concreto o que é melhor para o interesse público. Melhor é isso ou melhor é aquilo? Dentro de limites legais, a administração é livre para escolher como e se o ato vai ser praticado. Então, duas opiniões. Diante do silêncio da administração, o juiz pode, primeira opinião, majoritária, o juiz sempre determinará à administração que a administração se manifeste nos termos da lei. Ponto final. Portanto, cabe ao administrador a prática do ato. Segunda opinião, importante, porque é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele diz, se o ato é vinculado, o juiz pode, nos autos do processo, apreciar os requisitos. E se o juiz constatar que os requisitos estão ali, o juiz pode, na sentença, suprir a omissão. Para quê? Diz o Celso Antônio, o juiz vai mandar uma ordem para a administração se ele já verificou a presença de requisitos legais. Então, para ele, se o ato é vinculado, se limita a averiguar, a constatar os requisitos da lei, o juiz pode o quê? Suprir a omissão. Mas se o ato é discricionário, quer dizer que a lei deu à administração liberdade para agir. E se a lei deu liberdade para a administração agir, só ela pode escolher. Portanto, o juiz não poderia suprir a omissão. E nesse caso, aí sim, o juiz determinaria à administração, através de uma ordem judicial, que se pronunciasse no prazo legal. Então, são esses aí os posicionamentos acerca do silêncio da administração. Tudo bem? Vejam bem.
prosseguindo aí o nosso assunto, prosseguindo aí nossa matéria,